O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Fausto Santos de Moraes, no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. A tese de doutorado tratou sobre o princípio da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal. Bom, professor, no bloco anterior o senhor falou sobre a sua motivação a respeito de trabalhar esse assunto e agora a gente quer saber qual título recebeu a sua tese. A minha tese tem o título Hermenêutica e Pretensão de Correção, uma revisão crítica da aplicação do princípio da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor chegou, então, nesse título, professor? O título da minha tese é um título um tanto quanto comprido, né? E geralmente quando eu falo para o pessoal que me questiona, eles dizem, putz, não entendi nada disso que tu está falando, explica como é que funciona isso. Na verdade, a proposta da minha tese, ela pode ser apresentada isso reflete no seu título, em dois elementos principais. Aquilo que, através dos nossos estudos na teoria crítica do direito, principalmente naquilo que a gente vem chamando de crítica hermenêutica do direito, que o professor Lênio Streck vem desenvolvendo aqui na Unicinos, ela procura mostrar, a minha tese, dois elementos importantes a serem questionados. Primeiro, a filosofia do direito. Como que o STF vem aplicando um conceito, que é esse princípio da proporcionalidade na prática. Essa é uma discussão da filosofia do direito. É precisar como que o conceito de proporcionalidade está sendo aplicado. E o segundo elemento é a filosofia no direito. É mostrar que existem elementos filosóficos que nos dão uma capacidade crítica e como esses elementos filosóficos contribuem para mostrar um mau uso, digamos assim, ou um uso bom da proporcionalidade nas decisões do STF. O meu problema foi efetivamente esse. Dizer se o STF aplicava o princípio da proporcionalidade como é proposto, como a doutrina propõe isso, como que a teoria propõe isso, e qual é o problema do STF na prática não fazer isso. Então, o primeiro passo que eu dei na minha pesquisa foi apresentar como que é essa teoria do princípio da proporcionalidade e quem que é o teórico atualmente que sistematizou e desenvolveu isso, que é Robert Alexy. E esse teórico é um jurista alemão, ele apresenta a proporcionalidade de uma forma muito rigorosa. E a minha visão era, será que esse rigor teórico apresentado por esse jurista é correspondido na prática pelo STF? Então, eu procurei fazer uma pesquisa na jurisprudência do STF, ou seja, nas decisões dadas pelo STF, para saber quando que ele usava a proporcionalidade. Então, eu utilizei como ferramenta de pesquisa o site do STF, que ele disponibiliza as decisões, alimentei com uma palavra-chave específica e levantei 189 decisões do STF. Não é pouca coisa, né, Não, professor? E como é que foi analisar, então, todas essas questões? O trabalho é muito massificante, 189 decisões, né? Então, eu tive que delimitar o que eu iria apreciar. E no caso, esse jurista alemão, o Robert Alexy, ele propõe a aplicação do princípio da proporcionalidade como se fosse um método, como se fosse uma forma segura de nós termos uma certeza na interpretação. Isso nós temos algum problema depois na filosofia, no direito. Mas era uma primeira verificação que eu deveria fazer. E nas decisões investigadas, eu pude constatar que o STF ele acaba não reproduzindo aquele desenvolvimento teórico proposto por Robert Alexy. Ou seja, ele não levava em consideração aquilo que o Robert Alexy teria construído sobre esse princípio da proporcionalidade. E nesse aspecto, o STF acabava ele criando um próprio conceito de proporcionalidade, um conceito próprio do Brasil, um conceito próprio utilizado pelo STF, sem o mesmo rigor científico ou rigor teórico desse teórico que era um dos referenciais da minha tese. O senhor, para chegar nessas questões, quanto tempo levou? Eu sei que fez em menos tempo o doutorado do que normalmente as pessoas fazem. Como é que foi esse período, esse momento? Como eu fui um aluno aqui do mestrado também da Unicinos, eu pude concentrar as minhas pesquisas no mesmo objeto temático. Eu já ingressei na pós-graduação em estrito sensu, no mestrado, pensando nessas questões, na interpretação, nesse problema do princípio da proporcionalidade que hoje acaba conjugando uma questão que está presente sempre no direito, que é o problema de conflito entre princípios jurídicos. Quando se fala hoje em direitos fundamentais, se fala
necessariamente em princípios jurídicos, e desses princípios jurídicos todo mundo diz, o senso comum, nós podemos falar assim, acaba dizendo que existe conflito entre princípios e esse conflito é resolvido mediante o princípio da proporcionalidade. E eu queria saber, olha, se todo mundo resolve isso através do princípio da proporcionalidade, eu tenho que saber muito bem o que é esse princípio da proporcionalidade. Porque se eu me deparar com uma decisão judicial num processo meu, que o juiz vai usar o princípio da proporcionalidade, eu tenho que saber se ele usou bem ou usou mal. Então, sempre as minhas pesquisas acabaram se direcionando a isso. Seja na realização das disciplinas, dos seminários, do mestrado e até do doutorado, eu fui sempre me concentrando nessa área para aprimorar. E acredito que a tese acabou sendo um produto de todas essas pesquisas aí, digamos, de uns 6, 7 anos sobre o mesmo tema. A gente sabe que fazer pesquisa não é fácil, né, professor? Exige muita dedicação. O senhor passou por algum momento, assim, de dificuldade, que, enfim, representou ali, bom, será que eu estou indo no caminho certo realmente? O senhor sentiu isso em algum momento? Eu acho que sim, porque esse tema que eu escolhi acabou sendo um tema que favorece. Por que isso? Porque no direito, nós temos, geralmente o pessoal classifica o direito em dois grandes âmbitos, né? Um âmbito prático e um âmbito teórico. E eu tive a felicidade de, ao escolher esse tema, o princípio da proporcionalidade, e verificar como que ele é utilizado na prática e na teoria, eu tive a felicidade de me deparar, tanto na prática como na teoria, discussões sobre o princípio da proporcionalidade. Na prática, o Poder Judiciário, as decisões judiciais utilizam o princípio da proporcionalidade como um fundamento para suas decisões. Nem sempre esse fundamento acaba sendo um fundamento muito claro. E, teoricamente, eu pude verificar que nós temos inúmeros doutrinadores, inúmeros pesquisadores que falam sobre a proporcionalidade, que falam sobre princípios, que falam sobre essas questões, mas não abordam com o mesmo rigor científico do seu talvez, do jurista que mais estudou isso, que é o Robert Alexy, e que nós tínhamos problemas nesses dois âmbitos. Isso acabou me instigando na pesquisa. Porque com toda pessoa que eu conversava, ela dizia, o princípio da proporcionalidade eu conheço. O que tu conhece? Me diz um pouquinho. E ela falava e faltava bastante. Isso foi, posso dizer que foi o gás que sempre me alimentava para cada vez mais aprofundar a pesquisa sobre a proporcionalidade e tentar mostrar como que nós poderíamos ter um rigor teórico e científico sobre esse tema. Tá certo. Então, professor, bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada, então, pelo Fausto Santos de Moraes, nosso entrevistado de hoje. Nós voltamos em um instante.